Olá, faremos mais um vídeo do nosso quadro Personalidades da Torá. E hoje falaremos sobre o Rabino Mordechai Eliyahu, que hoje faz 10 anos do seu falecimento. Ele que é apelidado como o pai de Israel e desde seu falecimento deixou a nossa geração órfã, que ele, de forma pessoal, foi uma grande inspiração para mim. Mas antes da gente falar sobre ele, deixa aquela curtida, comenta quem é a próxima personalidade que vocês querem que eu fale e também compartilhe com os amigos. Bem, o Rav Mordechai Eliyahu, ele nasceu em 1929 na cidade velha de Jerusalém, no bairro judaico, e ele era filho do rabino, que era um rabino cabalista, Salman Eliyahu, que nasceu em Bagdá e por orientação do rabino dele, que era o Ben Ishai, grande rabino Ben Ishai, ele foi morar em Jerusalém. Ele casou também com a neta da irmã do Ben Ishai, então a família era uma família já muito ligada a essa grande personalidade, o Ben Ishai, que futuramente eu vou fazer um vídeo sobre ele também. Então, o Rav Mordechai Eliyahu então nasceu em Jerusalém e tal. Acontece que com 11 anos o pai dele falece e ele passa por muita pobreza, tinha dias que não tinha nem pão em casa, nem nada, e mesmo numa casa muito pobre, então ele precisa também trabalhar desde os 11 anos para ajudar o sustento. Ele vendia hummus, né, que é uma comida típica aqui em Israel, para ajudar a família, e a pobreza profunda. Conta-se, por exemplo, que para ele poder estudar a Torá, ele ia passando pelas casas dos vizinhos e pegando o resto da cera das velas para ele poder fazer a vela dele de noite, para ele ter luz para poder ficar estudando o Torá. Então ele passava por uma dificuldade difícil e ele foi estudar na Yeshiva Porat Yosef, uma yeshiva muito famosa, perto do Kotel, e também que foi fundada, sugerida também pelo Ben Ishai. E lá na Yeshiva de Porat Yosef, dizem que deram a chave para ele poder ir de noite e estudar lá, já que ele não tinha dificuldade de comprar seus livros. Então, muita pobreza, mesmo assim, ele recebeu em casa valores judaicos, de virtudes fora do normal e também o apoio a um estudo. Então, ele estudou e cresceu em Torá. E em 1900, deixa eu pegar a cola aqui, em 1960, ele então terminou seu curso de rabinato e também de juiz, virando o juiz mais jovem que existia em Israel na época. E ele foi ser juiz num tribunal rabínico em Beersheba. E 4 anos depois ele passou já a ser rabino do maior tribunal, do grande tribunal rabínico em Jerusalém. Que mais a gente pode falar? Em 1983 a 1993, ele virou o Rishon LeZion, ou seja, o rabino-chefe sefaradi de Israel. Então, o rabino-chefe de Israel, ele ocupou esse cargo por 10 anos, depois do Rav Ovadia. Então, e lá ele fez muitas coisas importantes também para a política e tal. Então, essa mais ou menos é o histórico dele. Ele criou também uma yeshiva, que hoje é gerenciada pelo filho dele. Mas o mais interessante dele é a personalidade dele, as histórias, as virtudes fora do normal. E depois que ele morreu, então, já saíram mais milhares, talvez, não é exagero, de histórias que antes ninguém sabia e cada dia se descobre. Ele é conhecido como um rabino que fez vários milagres, assim, várias histórias de milagre e tal, tudo envolvendo ele. E também vendo as características, as virtudes que ele tinha fora do comum. Inclusive tem aqui esse livro em português, que tem as histórias do Rav Mordechai Eliyahu, incríveis. Fora isso, ele era muito próximo ao Baba Sali, o Baba Sali já era mais velho, então ele era muito próximo. O próprio Baba Sali falou que não tinha ninguém que rezava com tanta intenção, com as intenções tão corretas de acordo com a Kabbalah, como o rabino Shmuel Eliyahu. E realmente, depois da morte do Baba Sali, depois da morte do rabino Kaduri, o Rav Mordechai Eliyahu virou a maior autoridade cabalística de Israel, o maior cabalista que existiu em Israel, autoridade para todo mundo. Inclusive os filhos do Rav Mordechai Eliyahu testemunham que eles nunca viram o rabino estudando Kabbalah em casa, e nunca ninguém sabe como ele aprendeu Kabbalah. Ou seja, ninguém viu ele fazer isso de forma discreta, um estudo da Kabbalah. Que mais?
E interessante. E ele morreu em 2010 depois de sofrer uma doença, né, por 2 anos consecutivos. No enterro dele tiveram mais de 200 mil pessoas e ele está enterrado em Jerusalém, do lado do Balahidá, o grande sábio Balahidá, que morreu em Livorno. Em 1960, também o Rav Mordechai Eliyahu, que ajudou, os ossos, né, do Balahidá veio para Israel, e quem ocupou isso foi o próprio Rav Mordechai Eliyahu, e hoje ele está enterrado junto. O Rav Mordechai Eliyahu também, ele era um amigo muito próximo, tinha uma amizade muito grande com o Rabbi de Lubavitch nos Estados Unidos. Inclusive, quando o Rabbi de Lubavitch morreu, milagrosamente o Rav Mordechai Eliyahu estava em Nova York, e ele foi a única pessoa que fez SPED do Rabbi de Lubavitch, ou seja, foi a única pessoa permitida a falar no enterro, memórias fúnebres, né, histórias sobre o Rabbi de Lubavitch. E o Rabbi de Lubavitch, antes de morrer, ele falou que quando ele morresse, a única pessoa que podia tocar no corpo dele seria o Rav Mordechai Eliyahu, que seria a única pessoa que teria essa santidade. Inclusive, o Rabbi de Lubavitch, dizem que o Rabbi de Lubavitch falou para o Rav Mordechai Eliyahu que ele seria o próximo Rabbi do Chabad, da linhagem Chabad, falou: agora você continua. Então, o Rav Mordechai Eliyahu, no final das contas, ele serviu também para juntar todas as linhas do povo judeu, os sefaradim, os ashkenazim, também os sionistas, não sionistas, os religiosos, os seculares, e ele era conhecido, querido por todos, que ele convivia sempre com um sorriso, com uma empatia fora do comum. Cada ser humano importava para ele prestava, rezava, assim, preocupava com cada um que passou na vida dele. E histórias de milagres que vocês podem encontrar aí pela internet. Cada vez mais não para de sair histórias, pessoas que venceram e falam: tem uma história para contar. Então, esse é o Rav Mordechai Eliyahu, que foi uma das figuras mais importantes, mais grandiosas da geração passada, que completamos hoje, então, 10 anos sem a presença física dele, mas com certeza ele reza para Deus lá nos céus de uma forma muito mais próxima do que enquanto ele estava vivo. Muito obrigado, não deixa de deixar aqui a curtida.